Ó, ó. E aí, moçada, belezinha? Veja, vamos continuar nessa nosso clima de guerra, que eu diria, né? Você aí estudando na tua casa bastante. E se vocês me permitem um desabafo, eu diria, né? Puxa, que saudade das aulas normais, né? Que saudade de ver a sala cheia de alunos, né? Como é chato dar aula, né? Para uma câmera fria, né? Não ver os olhos dos alunos com aquela cara que não entende ou com aquela cara que não entende, que a gente repete, né? Mas, claro, estamos fazendo o possível para que você possa se preparar direitinho, né? Espero que você entenda também as nossas limitações, mas o colégio, os funcionários, os professores, estamos fazendo o possível para que você continue nessa tua preparação e, se Deus quiser, atinja teus sonhos. Beleza? Vamos lá, então. Essa nossa aula 21 é uma aula diferente de todas as outras do ano, porque vai ser uma aula só para treinarmos as nossas queridas reações inorgânicas, né? Vocês estão lembrados que na aula anterior a gente falou, né, dos tipos de reações, tal, e hoje esse é treinar. E por que eu coloquei uma aula inteira só para isso? Por alguns motivos principais. Porque reação é o típico assunto que a gente só aprende a fazer fazendo. Né? Não adianta ter muita teoria, você tem que fazer 1, 2, 5, 10, 15, 20, aí vai pegando o jeito, então tem que treinar. E depois, porque é um assunto muito cobrado, você vai perceber, se você não percebeu, que para fazer um exercício sobre reações, você tem que saber nomenclatura de ácidos, bases e sais, tem que saber as fórmulas desses compostos, tem que fazer balanceamento, tem que saber propriedades como solubilidade, volatilidade, ou seja, é uma questão muito abrangente. Então as provas, os vestibulares gostam de colocar questões sobre esse assunto, porque é uma maneira de cobrar vários temas numa mesma questão. Por isso que vale a pena esse empenho para aprender um pouquinho mais sobre as reações inorgânicas. Antes da gente fazer o exercício, eu quero fazer aqui um resuminho muito esperto, mas o resumo do resumo, só os nomes dos principais tipos de reações inorgânicas. Quais são os principais tipos? Eu gostaria muito que você lembrasse comigo. Primeiro, aquela chamada reação de síntese. E o que vem a ser uma reação de síntese? Vamos lembrar? Aquela que você junta todos os reagentes num único produto. Exemplo clássico, a síntese da amônia. Segundo tipo, a chamada reação de decomposição, também chamada de análise. É exatamente o contrário da síntese. Na decomposição, a gente tem um único reagente que se quebra em vários produtos. Por exemplo, a pirólise do carbonato de cálcio, dando óxido de cálcio e gás carbônico, né? Aquelas duas decomposições espontâneas do H2CO3 e do NH4OH são reações típicas de decomposição. Terceiro tipo, que a gente falou bastante dela, aquela chamada reação de simples troca, também conhecida como reação de deslocamento. E aí lembra que para cá a gente tinha duas filas, uma para os metais e a outra para os ametais. E qual que era a ideia daquelas filas? É comparar a nobreza. E lembrando que reatividade, ou seja, a facilidade em reagir, é o contrário da nobreza. E lembrando que quem que é o nobre? Aquele que prefere ficar sozinho. Aquele que prefere ficar na forma de uma substância simples. Tá? Então, aquelas duas filas importantes, os metais, que começam pelos metais das famílias 1A e 2A, depois vem os metais comuns, aí vem o hidrogênio e depois vem os metais nobres. E a dos ametais, que é praticamente igual à famosa fila de eletronegatividade, com exceção do nitrogênio. Então, é o flúor, o oxigênio, o cloro, o brom, tal. E a ideia é a mesma. Nobreza aumenta para um lado, reatividade aumenta para o outro. Essa é a reação de simples troca. E, finalmente, o quarto e último tipo, que é a mais comum de todas, é a famosa reação de dupla troca. Importante. Para dupla troca, a gente não se preocupa com aquelas filas, não tem nada a ver. Aquelas filas é só para simples troca. E dupla troca, como que eu sei quando reage? Primeiro, quando que é dupla troca? Quando os reagentes forem ácidos, bases, sais. Qualquer combinação desses três. E como que eu sei quando reage? Ou seja, quando é um processo químico? Ou quando só ficam juntos, quando é só uma mistura, quando é só um processo físico? Lembra que havia três possibilidades. Quais? Ou a formação de um precipitado, e eu estou abreviando propositalmente, porque é assim que aparece nos exercícios, ou seja, um produto insolúvel, ou quando houver a formação de um produto no estado gasoso,
Isso é um produto que seja muito volátil, ou quando houver a formação de um produto fraco. E lembra, não tem que ser as três, basta uma. Se pelo menos uma dessas três coisas acontecer em relação aos produtos, a reação de dupla troca acontece. Agora, se nenhuma das três acontecer, é sinal que nada aconteceu. É sinal que nada mudou. É sinal que não houve uma transformação. É sinal que não houve uma reação, no caso de dupla troca. Certo? Então, moçadinha, isso aqui são as ideias essenciais, né? Um resuminho muito resumido dos principais tipos de reações inorgânicas. E, como eu falei, essa aula de hoje é basicamente para você treinar reações. Fazer várias, para que isso fique bem claro na tua cabeça. Vamos lá? Então, coragem. Peguem suas canetas aí. E o primeiro exercício que nós vamos ver hoje é o exercício número 4. Exercício número 4. Então, um minutinho para você ler o exercício 4 e pensar como que você faria se ele caísse na tua prova. Enquanto isso, eu vou passando aqui para o 4. Beleza? Pois bem, agora que você já deu uma primeira olhada nesse exercício, aquilo que eu sempre recomendo, jamais pega um exercício, abaixa a cabeça e começa a fazer um monte de coisa. Não. É melhor você gastar um minutinho olhando, pensando, pegando a ideia, o minha, que eu chamo, né? Porque veja, muita atenção no que ele pediu. Ele quer que você indique quem não reage. E veja, né? Nessas alturas do campeonato, né, a gente já tem que estar esperto. Então, respondendo, pensando isso numa resposta de maneira prática, objetiva. Ele quer que não reaja. Então, ele não está preocupado em saber quem são os produtos, por que quem não reage. Não, ele quer saber quem não reage, ponto. Então, por isso que é importante aquela parada inicial e você pensando. Né? Ou seja, isso não é perder tempo, ao contrário, isso é ganhar tempo. É ser mais direto, é ser mais objetivo. Vamos ver uma por uma. Ácido sulfúrico com óxido de cálcio. Vai aproveitando para lembrar os nomes desses compostos inorgânicos. Ácido sulfúrico com óxido de cálcio. Beleza, isso aqui é um ácido. Ok, esse aqui é um óxido. Mas lembra que nós temos 4 tipos de óxidos? Óxido de cálcio. Cálcio é metal da família 2A. Ser metaleiro é coisa básica. Então ele é um óxido de caráter básico. Pergunto, coisa ácida reage com coisa básica? Claro, é das reações mais típicas, sim. Coisa ácida, caráter ácido, reage com uma coisa de caráter básico. Pronto, então vai reagir. Beleza. Letra B, óxido de cálcio. Acabamos de ver que ele tem caráter básico. Hidróxido de sódio, que com certeza também é uma base. Espera aí, coisa básica reage com coisa básica? Não. Elas têm o mesmo caráter, eles têm o mesmo comportamento. Portanto, essa aqui não vai ser uma reação, vai ser simplesmente uma mistura. Então, pronto, moçadinha. Então, eu já vi que a letra B não vai reagir. Mas é claro, aqui não é uma prova, aqui é uma aula. Então, vamos ver os outros para aprender um pouco mais, para reforçar. Mas veja como, sendo esperto, fazendo uma análise inicial, dando aquela olhada inicial, você consegue matar uma questão em pouco tempo. E não é fazer chuncho, não. É só ser esperto. Mas vamos continuar. Letra C. Hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. Isso daqui é um ácido, isso daqui é uma base. É a reação mais famosa da química. Com certeza vai reagir dando sal e água. E veja, moçada, como que vai ser a água? O hidrogênio de lá com o OH daqui vai dar água, né? H com H. E o sódio daqui com o sulfato de lá vai dar o sulfato de sódio, que é um sal. Por isso que aqui vai dar água, né? Sem se preocupar com balanceamento nesse caso, por enquanto. E lá vai dar um sal. Então, você está percebendo que a reação mais famosa da química, que é a reação entre um ácido e uma base, é uma reação de dupla troca. E agora uma pergunta importante. Não é para o exercício, mas é para a gente aprofundar no conteúdo, né? Por que um ácido sempre reage com uma base?
Por que um ácido reage? Por que essa dupla troca sempre acontece? Resposta: porque independentemente de quem é o sal, que se vai ser precipitado, não, o sal não é gasoso, mas forma água, e a água é um produto fraco. Então já é uma condição suficiente para reagir. Repetindo, por que um ácido sempre reage com uma base através de uma reação de dupla troca? Porque essa reação, que é a famosa reação de neutralização, essa reação, além do sal, ela sempre forma água. E a água é um produto fraco. A água quase não tem íons. E por isso, então, que um ácido sempre reage com uma base. Então, confirmando, reage. Letra D. Cloreto de sódio com ácido sulfúrico. Isto é um sal, aquilo é um ácido. Sal com ácido sempre reage ou às vezes? Às vezes, nem sempre. Então essa eu fiquei em dúvida, essa eu não tenho certeza. Bom, se essa eu não tenho certeza, essa eu vou fazer. Então, eu só vou pedir permissão que eu vou fazer aqui para baixo, para a gente aproveitar um pouco o espaço. Vamos ver? Se ácido é sal, eu tenho que pensar em dupla troca. Então, troco os cátions e troco os ânions. Então, o cátion daqui é o sódio, o ânion de lá é o sulfato. Então, o cátion sódio fica com o ânion sulfato. Sódio ficando com sulfato. Cuidado. Está certa a fórmula? Não. Porque o sódio é da família 1A. Carga 1+. O SO4, veja, de onde vem esse 2? Da carga do SO4. Então, o 2 tem que vir para cá, o 1 do sódio vai para lá, então a fórmula tem que ser Na2SO4. Primeiro, garanta as fórmulas. Depois, faço o balanceamento. Então, qual foi a primeira troca? Repetindo, o cátion sódio daqui, com o ânion sulfato de lá, formou o sulfato de sódio. E quem que é a outra troca agora? O hidrogênio, que é a parte positiva daqui, com o cloreto, que é a parte negativa de lá. O que vai dar? Claro que a fórmula não é H2Cl, a fórmula é HCl. Primeiro, garanta as fórmulas. Depois, faço o balanceamento. Veja, eu precisei de 2 sódios. Então vou pegar 2 sódios lá. Só que agora eu tenho 2 cloros. Então 2 cloros aqui. Só que agora eu tenho 2 hidrogênios. 2 hidrogênios já tem. E agora a pergunta que não quer calar. Reage? Será que pelo menos uma dessas 3 possibilidades for obedecida? Vamos ver. Primeiro, vamos procurar algum precipitado. Algum produto insolúvel. Sal da família 1A é sempre solúvel. Portanto, o sulfato de sódio vai ficar na solução aquosa, né? E os ácidos inorgânicos, praticamente todos eles são solúveis. Então, nenhum precipitado. Gasoso. Sais são compostos iônicos. Então, na temperatura ambiente, eles estão no estado sólido. Então, não é gasoso. E o HCl? Aqui vem um detalhe que às vezes vocês esquecem. Então, está na hora de lembrar. Todos os hidrácidos são gasosos na temperatura ambiente. E o que são mesmo os hidrácidos? Aqueles ácidos que não têm oxigênio. O ácido clorídrico, o bromídrico, o cianídrico. Repetindo, todos os hidrácidos são gasosos na temperatura ambiente. Portanto, isso aqui está no estado gasoso. Será que precisa continuar analisando ou pode parar? Tem que ser as 3 ou basta uma? Basta uma. Então, se eu obtive um produto, no caso o HCl, né, cloreto de hidrogênio, ou se você quiser falar ácido clorídrico, que está no estado gasoso, se formou um produto gasoso, é sinal que essa reação de dupla troca ocorre de fato. Então, de fato, reage. E eu aproveito para lembrar um outro detalhe. Portanto, quando um sal reage com um ácido, forma um outro sal e um outro ácido. Reação de dupla troca. Finalmente, letra E, aquela olhada assim, isso daqui é uma base, isso daqui é um óxido, mas que tipo de óxido? Enxofre, é metaleiro? Não, pelo contrário, enxofre é ametal. Lembra que SO3 e SO2 são os principais responsáveis pela famosa chuva ácida. Se eles formam uma chuva ácida, é sinal que eles têm caráter ácido. Coisa ácida reage com coisa básica? Sim. Pronto. Então, confirmou que todas reagem, exceto a letra B, que, portanto, é a resposta, como a gente tinha falado. Então, moçada, o que eu tentei passar para vocês? Que você pode ser esperto, deve ser esperto, né? Então, você poderia responder essa questão de maneira rápida, só analisando, assim, sem fazer grandes contas ou grandes, né, raciocínios. Claro, e quando você fica em dúvida, você faz.
Agora, é claro, como aqui não é uma prova, é uma aula, eu fiz questão de comentar direitinho, espero, para que a gente se aperfeiçoe e aprenda um pouquinho mais. Então, respondendo, essa questão número 4, resposta letra B, porque isso daqui não vai reagir, os outros todos vão reagir. Belezinha? Vamos em frente? Vamos pegar mais um exercício? O próximo que eu escolhi, deixa eu ver aqui que eu nunca decoro quais são os... o próximo exercício número 10. Então, exercício 10, um minutinho para você olhar aí na tua apostila e pensar nele. Esse é mais curtinho, né? Esse você deve ter visto. Veja, vamos situar o problema, vamos contextualizar. Imagine que você, algum dia desse para comemorar, talvez comemorar as vitórias do Timão, que agora está parado, mas logo voltaremos, se Deus quiser. Você vai comer, fazer um jantarzinho mais caprichado. Aí você come lá macarrão, costela, picanha, e bolo, e doce, e melancia. Quando a gente come muito, né? A natureza, a mamãe natureza muito sabe. Quando a gente come muito, vai um recadinho lá, né, para o sistema que tem que digerir todo aquele monte. Prepare-se. Chumbo grosso vem aí. Aí nosso organismo fabrica uma grande quantidade de ácido clorídrico, que vai estar no nosso estômago. Só que o ácido clorídrico é um ácido forte. Ele começa a atacar a mucosa do estômago e vem aquela dorzinha, né? Aquela dor de consciência, né? Eu devia ter comido menos, é sempre assim, né? Aí, o que você faz? Você vai na farmácia, né? E fala, tio, por favor, me veja aí um antiácido. Ou seja, eu vou ter que tomar alguma coisa para diminuir o excesso de acidez. É o que o exercício está pedindo, para diminuir a acidez estomacal. Então eu pergunto, se você está com excesso de ácido, o que você tem que tomar para neutralizar aquela acidez excessiva? Alguma coisa de caráter básico, claro, que vai neutralizar o excesso. Então por que você não toma soda cáustica? Vai diminuir a acidez do estômago? Resposta, sim. Por quê? Mas vai parar de torneiro do estômago? Vai parar, porque você vai morrer. Porque a soda cáustica é uma base muito forte. Você não vai tomar soda cáustica, obviamente. Você tem que tomar alguma coisa de caráter básico, mas que não seja muito forte. O que ele sugeriu nesse exercício? Um remédio super tradicional que a minha avó já tomava, o leite de magnésio, que nada mais é, eu faço questão de ler com você o que está escrito no enunciado. O que é o famoso leite de magnésio? Ele está escrito ali, ó, uma suspensão de hidróxido de magnésio em água. Uma suspensão do hidróxido de magnésio em água. Claro, se isso aqui tem caráter básico, vai diminuir a acidez. Eu quero chamar a tua atenção por uma palavra que ele colocou no enunciado. O cara que fez essa questão foi muito bonzinho. Ele te deu uma dica muito importante. Você reparou que ele não usou a palavra solução? Ele usou a palavra suspensão. Por que ele usou a palavra suspensão? Qual a diferença entre uma solução e uma suspensão? Vamos lembrar? Lá do começo do ano? Uma solução é uma mistura homogênea. Quando que eu posso falar que é uma solução? Quando aquilo que eu estou colocando na água, por exemplo, for solúvel. Aí vai formar uma solução. Agora, se ele usou a palavra suspensão, o que ele está dizendo para vocês? Que o hidróxido de magnésio na água é insolúvel. Se ele é insolúvel, eu posso escrever aquoso? Não. Se ele é insolúvel, ele vai ficar no fundo do recipiente. Ele vai ficar no estado sólido. É por isso que na embalagem do leite de magnésia está escrito agitar antes de usar. Claro, porque se você pegar a embalagem do jeito que ficou parada na prateleira e tomar direto, o que aconteceu com o hidróxido de magnésio? Ele foi para o fundo. Se você tomar direto, você vai tomar só a aguinha que ficou em cima, aí não resolve. Você tem que agitar, colocar numa colherinha e aí tomar. Pessoal, tem que agitar antes de usar. Não adianta eu tomar e agitar depois. Não. Agita, coloca numa colherinha e pequena quantidade, porque se você tomar muito leite de magnésio em grande quantidade, é laxante. Aí você vai virar flor, você vai ficar no vaso o resto do dia lá, né? Então, agita, coloca numa colherinha e toma. E por que tem que agitar? Justamente porque ele é insolúvel. Por isso que ele usou a palavra suspensão. Agora, o que ele vai neutralizar? Qual é o ácido que temos no organismo que ajuda a digestão? O ácido clorídrico, que acabamos de ver que quando ele está puro, ele é gasoso. Mas no nosso organismo ele está puro? Não, claro que não. Ele está dissolvido na água. Todos nós sabemos que nós temos muita água no organismo. Ele está, portanto, numa solução aquosa. Portanto, é essa a reação que vai acontecer. Olá, moçadinha. Tranquilo, né?
Ácido com base, estamos careca de saber. E aquela dica de sempre. Se ele não falou nada, faremos uma neutralização parcial ou total? Total. Quantos hidróxidos tem essa base? 2. Quantos hidrogênios tem aquele ácido? 1. Está na proporção adequada? Não. Então, qual é a proporção adequada que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar 3 para 1, 1 para 2, 5 para 11, 7 a 1. Não, 7 a 1 não. Eu tenho que pegar 2 de lá para 1 daqui, porque 2 de lá para 1 daqui, ó, 2 hidrogênios com 2 hidróxidos vão formar 2 águas, né? As águas vão rolar, 2 águas. E quem que vai ser o sal? O cátion de lá é o magnésio. O ânion daqui é o cloreto, primeira forma, magnésio é 2 mais, vem o 2, então cloreto de magnésio. Ah, então eu preciso ali de 2 cloros. Eu já tenho 2 cloros. E eu preciso de um magnésio. Eu já tenho um magnésio. Então, quando você capricha nos coeficientes, escreve primeiro a água, e tudo que sobrar vai para o sal, a equação já fica automaticamente balanceada. Uma chance a menos de você errar. Só que agora vamos fazer isso com mais detalhe. Lembra que as reações de dupla troca são reações iônicas. Então vamos dissociar ou ionizar o que for possível. Muito cuidado. Isso aqui está em solução aquosa? Não. Onde que acontecem as dissociações, as ionizações? Em solução aquosa. Então, o hidróxido magnésio eu não vou quebrar, vamos falar assim que é mais fácil. Eu vou deixar do mesmo jeito. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Agora, o HCl está em solução aquosa e ele é um ácido forte. Se ele é forte, ele vai preferir ficar na forma de íons. Então vamos ionizar o HCl, que vai dar H+, e Cl-. Mas como é 2, vai ser 2 ali e 2 aqui. Beleza. Moçada, pergunta importante. A água, ela quer quebrar, virar H+ ou H- ou não? A água ela quer virar íons ou não? Não, ela é fraca. Portanto, ela vai continuar sendo H2O. Ela não é um eletrólito. Ela não sofre ionização em quantidade apreciável. Então, 2 águas. Agora, esse sálculo de magnésio, esse é solúvel. Então, ele vai estar na solução aquosa. Então, esse eu posso dissociar, separando o cátion magnésio do ânion cloreto, sendo que são 2 cloretos. Olha essa equação que eu acabei de escrever. Se tinha 2Cl- e continua tendo 2Cl-, ó, corta, corta. Lembra, né? Que ia um espectador. Ou seja, o que sobrou? Sobrou que o hidróxido de magnésio, MgOH2, vai reagir com 2H+, vai reagir com 2H+. E, moçada, aí eu vou fazer aqui uma paradinha estratégica. Você quer, por favor, olhar no enunciado do exercício? Qual foi a equação que ele pediu para você completar? Foi justamente essa que está escrita aqui, ó. Hidróxido magnésio com 2H+. Né? Por incrível que parível, a gente chegou exatamente onde ele queria. Claro, quando a gente faz a coisa direitinho, a gente chega onde tem que chegar. E ele está perguntando justamente quem são os produtos. Quem são os produtos? É 2 águas e é o cátion magnésio, né? Eu até vou escrever aqui, trocar a ordem dos tratores, não altero o viaduto, né? Eu vou escrever Mg2+, e as 2 águas, só para ficar igual está aí na apostila. E você está vendo que isso aí, então, corresponde à alternativa D. Lembrando que essa última maneira de representar é muito legal, porque ela é mais objetiva, ela é mais direta. Né? E é bom também lembrar que, além do balanceamento dos átomos, a gente sempre tem que conferir o balanceamento das cargas elétricas. Faz comigo? Aqui nos reagentes, quanto que era a carga elétrica total? Aqui carga 0, aqui é mais 1 vezes 2, aqui o total vai dar mais 2. Lá é 0, mas aqui é mais 2, então aqui o total continua dando mais 2. Então a carga total no início continua sendo igual à carga total no final. Portanto, está conferida esta equação. Certo? Beleza, moçada? Ficou claro o exercício? Exercício muito importante para a gente aprofundar um pouco nesse nosso assunto. Vamos em frente? Mais um exercício, sim. E o próximo que eu quero que você veja comigo aí é o exercício número 12. Como sempre, 1 minutinho para você ler o exercício 12 e pensar como que você o faria.
Agora que você já deu uma olhada inicial, você repara que ele colocou ali 3 propostas, vamos dizer assim, de possíveis reações, e aí faz uma série de afirmações sobre elas, né? Mas veja, primeiro vamos fazer as reações direitinho, né, quando for possível fazer, obviamente, depois a gente se preocupa com as afirmações. Você vai perceber que fica muito melhor. Por exemplo, essa número 1, hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. Uma base com um ácido. Claro que não vai ser síntese, não vai ter decomposição, não vai ser simples troca, vai ser a famosa reação de dupla troca. Então vamos fazer. E a gente já sabe muito bem que ácido com base é uma reação muito famosa, muito tradicional, então nós podemos fazer assim, bem direto inclusive, né? Eu vou continuar aqui embaixo para poder, né, aproveitar o espaço. Só que como a gente viu agora há pouquinho, aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, aqui eu tenho um hidróxido só. Então, qual vai ser a proporção adequada para a gente fazer uma neutralização total? E se eu pegar 2 de lá com 1 daqui, 2 hidróxidos com 2 hidrogênios vão formar 2 águas, beleza? E quem que vai ser o sal? O sódio de lá com o sulfato daqui. Beleza, a gente já está careca de ver essa reação. Então, ácido com base, sal e água. Nenhum problema. E lembrando mais uma vez, por que essa reação sempre acontece? Porque a água é um produto fraco. A água quase não tem íons. Então já é uma condição suficiente para reagir. Beleza. Vamos ver a número 2. O que ele pede ali no número 2? Faz um treinozinho comigo. Qual que é o nome dessa substância que ele colocou aí? O NH4OH. Essa é uma substância muito estranha, muito diferente. É o hidróxido de amônio. Ela é uma base um pouco diferente, é uma base que só existe em solução aquosa, mas é uma substância de caráter básico. E ele está juntando com HCl, com ácido clorídrico. Moçada, mais uma vez, ácido com base, né? Acho que não tem muito o que dizer. E como aqui tem um hidrogênio ionizável, aqui tem um hidróxido, é claro que a proporção vai ser de 1 para 1. Não precisa escrever 1, mas se você quiser escrever 1 e 1, nenhum problema. Um hidrogênio daqui com o hidróxido lá forma uma água. E o cátion de lá é o NH4, é o cátion amônio. O ânion de cá é o ânion Cl-, é o ânion cloreto. Portanto, formou o cloreto de amônio. Tá? Na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Eu vou fazer uma rápida paradinha para te chamar a atenção de um detalhe que ajuda muito. Como essa reação entre um ácido e uma base é a que mais aparece, é sempre bom lembrar que essa reação sempre cai no mesmo ponto, que eu vou colocar aqui embaixo só para lembrar. É o H+, que foi liberado pelo ácido, que vai neutralizar o OH- que foi liberado pela base, formando água. Caráter ácido, caráter básico, caráter neutro. Por isso que isso aqui é uma neutralização. E quando ela for total, a proporção vai ser de 1 para 1 para 1, ou 2 para 2 para 2, ou 15 para 15 para 15, vai ser, né? Mesmos números, tá? Isso significa que foi uma neutralização total. Foi o que eu fiz tanto aqui como aqui. Só para a gente tirar uma conclusão importante. Número 3. Agora ele quer óxido de cálcio, CaO, com água. Olha que boa revisãozinha podemos fazer agora para lembrar. Vamos lá, aquela paradinha, aquela cheirada inicial. Cálcio é metaleiro da família 2A. Se é metaleiro, é coisa básica. E quando eu jogo uma substância na água, a substância manifesta o seu caráter. Se ela tem caráter básico, é claro que ela vai formar uma base. Na água, vai formar base. Qual base? Só pode ser a base que tenha cálcio, não tem outra base possível. E qual é a base que tem cálcio? É o famoso hidróxido de cálcio, né? Lembra? Aquela chamada cal viva, isso aqui é a chamada cal hidratada, ou cal extinta, ou cal apagada, né? Muito bem. Repare que essa reação é diferente das anteriores, que tanto essa como essa eram reações de dupla troca. Aqui não. Aqui eu juntei todos os reagentes num único produto. É a chamada reação de síntese, porque eu obtive o único tipo de produto. Beleza? Agora sim. Agora você pode ler tranquilamente as afirmações, né? E jogar comigo. Por exemplo, na 01. Ele falou que aqui na 1 formou... Desculpe, na 1 não. Na 2, né? Formou o cloreto de amônio. Perfeito. Com a pessoa, depois que a gente fez, responder as afirmações fica muito fácil.
02 falou que 2 e 3 eram síntese. Não, 3 sim, mas a 2 é dupla troca. Não, nada a ver, já falamos disso. 04 falou que na 3 foi formada uma base de arrênios. Claro, uma base de arrênios. Hidróxido de cálcio é uma base lá, de acordo com a teoria de arrênios, né? Certo? Na 8 falou que na 1 e 2 tem sal inorgânico. Aqui tem um sal que é o sulfato de sódio, aqui tem um sal que é o cloro de amônio. Sim, sim, perfeitamente correto. E na 16 falou que na 1, a proporção é que se eu pegar 1 do hidróxido de sódio, formaria 2 do sulfato. Não, é ao contrário. Se eu pegar 2 daquele, vai formar um desse. Portanto, aquele trocou. Certo? Beleza, moçada? Então, exercício simples, mas a ideia da aula de hoje é justamente isso. Pegarmos casos simples para reforçar um pouquinho esses conceitos relacionados com as reações inorgânicas. Tá bom? Eu vou pegar agora mais um exercício, mas já vou avisando que eu não vou fazer ele inteiro. Não. Eu vou pegar ali, por favor, eu quero que você pegue comigo, o exercício número 16, que é um exercício de somatória. Tem várias afirmações, mas eu vou chamar a tua atenção só de 2 delas que eu sei que eventualmente pode gerar dúvidas, né? As outras afirmações eu deixo para você se divertir aí tranquilamente. Então, repetindo, o exercício 16 tem uma série de afirmações, mas eu quero agora comentar com vocês apenas a afirmação 2. A mistura de soluções de NaOH com NH4Br libera gás amônia. 30 segundinhos para você tentar fazer essa reação que ele pediu. E então, o que você acha desse aqui? Vamos pensar? Você concorda que isso aqui é uma base, esse daqui é um sal. Portanto, eu tenho que pensar em dupla troca. Então, fazendo dupla troca, cátion de lá é o sódio, o ânion de cá é o brometo, beleza? Agora o cátion de cá é o amônio, o ânion de lá é o hidróxido. Aquele passo atrás está balançando. Opa! O que acontece de especial com o hidróxido de amônio? Ele é instável. Ele sempre se decompõe espontaneamente, uma decomposição espontânea, formando amônia e água. Então, lembrando, hidróxido de amônio, instável. No lugar dele, escrevo amônia e água. E é claro que você deve estar lembrado que a amônia, na temperatura ambiente, é um produto no estado gasoso. Claro, e a água também é um produto fraco, porque esse sal é solúvel, né? Não vai formar nenhum precipitado, é solúvel. Não vai escrever água aquosa, né? Obviamente, água líquida. Mas como formou um produto gasoso e também formou um produto fraco, já é suficiente para reagir. E ele falou que essa reação libera o gás amônio. Sim, libera o gás amônia, sim. Portanto, afirmação 2 correta. Então, estou chamando a atenção dessa afirmação só para te lembrar da instabilidade do hidróxido de amônio, né? Que é essa base um pouco diferente que tem por aí, que vem justamente quando a gente borbulha amônia na água. Mas como ela é instável, ela é muito mais fácil formar amônia em água do que ficar na forma de hidróxido de amônio. E a outra afirmação que eu quero comentar desse mesmo exercício é a afirmação 04. Essa costuma dar dúvidas aí nos alunos. Então, pessoal, quero comentar com vocês. 30 segundos para você pensar, principalmente para interpretar a afirmação 04, né, que é um pouquinho diferente do habitual. Vamos ver? Fala que o iodo pode ser obtido a partir de iodetos naturais, tais como o iodeto de sódio, ao se tratar soluções aquosas de iodeto com cloro. Tem que ler umas 2 vezes, 3 vezes para você captar. O que ele quer produzir? Iodo. E ele falou que ele pode ser produzido reagindo o iodeto de sódio com cloro. Então vamos ver. Iodeto de sódio. O sódio é mais 1, o iodo é lá da família 7A, então menos 1, mais 1 com menos 1, fechou. Cloro, cuidado, moçada. Como é a substância cloro, né? O cloro é da família 7A. Então, quando um cloro ele quer formar substância cloro, ele vai ficar na forma Cl2, né? Porque 7A, um elétron de um átomo com o elétron de outro átomo faz uma ligação covalente, um compartilhamento, né? Aquela velha dúvida, né? Curtir, compartilhar, ele compartilha e forma aqui o gás cloro.
E ele está dizendo que assim ele pode produzir o iodo. Parada importante. Que tipo de reação você acha que é essa daqui? Você concorda que aqui eu tenho uma substância simples? Ou seja, alguém que está sozinho. E aqui é uma substância composta. Aqui é um sal, iodeto sódio. Portanto, se eu tenho uma substância simples, eu tenho que pensar numa possível reação de simples troca. E agora vem uma coisa importante. Quem é que está sozinho aqui? Quem está sozinho é o cloro. O cloro é metal ou é ametal? É ametal. Se ali é um ametal, com quem que eu vou comparar com o cloro? Eu vou comparar com outro ametal. Então, eu não vou comparar o cloro com o sódio. Não faz sentido. Eu vou comparar o cloro com o iodo. Porque a metal eu comparo com a metal. Se quem tivesse sozinho fosse um metal, eu compararia com outro metal. Você tem que comparar quem tem mais tendência a perder elétron com quem tem tendência a perder elétron. Vem quem perde mais facilmente. Ou se fosse ganhar elétron, que é o caso aqui dos ametais, com também quem ganha elétron. Conclusão. Nós vamos usar aquela fila dos metais ou dos ametais? Resposta: dos ametais. Porque tanto iodo como cloro são ametais. E lembra que essa fila é praticamente igual à famosa fila de eletronegatividade, que é nitrogênio, então é flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo. Se essa fila é do tipo assim, flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, tal, e lembra que a nobreza aumenta para cá e a reatividade aumenta para lá. Portanto, se eu vou comparar o iodo com o cloro, se a reatividade aumenta para lá, a nobreza aumenta para cá. Quem que é mais nobre, cloro ou iodo? O iodo. E o mais nobre prefere ficar sozinho. Só quem está sozinho é o cloro. Tá legal? Ou troca? Troca. Sai o iodo, entra o cloro, porque ele está justamente perguntando o que vai ser feito, o que vai acontecer. Se sai o iodo, entra o cloro, então o sódio vai ficar ligando ao cloro, formando o famoso cloreto de sódio. E quem que vai ficar sozinho? O iodo. I2, né? Da mesma maneira que o cloro, o iodo é da família 7A, também forma uma molécula do tipo I2. Balanceando, 2 iodos aqui, 2 sódios ali, 2 cloros eu já tinha. Conclusão, de fato eu posso obter iodo, que é o que está dizendo no enunciado, ao tratar solução do iodeto, que é o iodeto que ele tinha pedido, o iodeto de sódio, com cloro. De fato essa reação acontece, é uma chamada reação de simples troca, que também pode ser chamada reação de deslocamento, porque o cloro chegou aqui, deslocou o iodo, mandou o iodo ficar sozinho, porque ele é mais nobre, ficou sozinho. Ou se você quiser pensar, veja, o cloro é mais reativo que o iodo, então ele reagiu. Então essa reação acontece dessa maneira e, portanto, a afirmação 4 também está correta. Certo? Repetindo mais uma vez, eu peguei exercício 16, eu só comentei esses 2 itens, porque são 2 itens que poderiam eventualmente dar dúvida, tá? Os outros ficam por tua conta para você se divertir. Importante, moçada, vou insistir. Só tem um jeito de aprender a fazer reações. Fazendo exercício. E não basta fazer 5, 10, não, tem que fazer todos os exercícios, tá bom? E é isso que eu espero que você continue fazendo, aproveitando o teu tempo, de maneira intensa, disciplinada, acordando na hora certa, fazendo as aulas, fazendo os exercícios, tirando suas dúvidas, né? E se Deus quiser, você vai ver o teu nome na lista dos aprovados quando isso acontecer. Certo? Fica com Deus, grande abraço, até a próxima.